Bom dia! Vamos para mais um dia desse devocional maravilhoso. Então vamos lá, começar a segunda-feira aqui, já na frequência. E olha aqui, o tema de hoje é maravilhoso, hein? Bom dia, Fabi! Seja muito bem-vinda. Vamos lá, e o tema de hoje desse devocional, olha só, palavras que fazem o bem, o poder transformador. Bom, de fato aqui as palavras, elas são carregadas de frequência, né? Vamos ver o que está querendo dizer hoje. O impacto profundo que nossas palavras têm em nossa vida. Elas não são apenas sons ou expressões, são ferramentas poderosas que moldam nossa realidade e influenciam diretamente nossa saúde física, emocional e espiritual. Ao escolher palavras de vida, você nutre sua alma e eleva sua frequência, criando harmonia dentro de si e ao seu redor. Em Provérbios 16:24 está escrito: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Essa passagem nos lembra que palavras positivas trazem cura e conforto, tanto para quem as ouve quanto para quem as pronuncia. Masaru Emoto, famoso por suas pesquisas sobre a memória da água, afirmou: palavras têm vibração e poder para moldar a matéria. Ele demonstrou que palavras positivas podem alterar a estrutura molecular da água, criando formas belas e harmoniosas. Uma prova de que nossas palavras têm um impacto físico no mundo ao nosso redor. As palavras que escolhemos influenciam diretamente nossas emoções, nossa saúde e até mesmo nossa realidade física. Falar com positividade não é apenas um ato de bondade, mas uma prática que transforma sua energia e eleva sua vibração. Quando você usa palavras edificantes, ativa sua centelha divina e cria um campo energético favorável para a cocriação de seus sonhos. Reflexão do dia. Você tem escolhido palavras que elevam sua frequência e a dos outros ao seu redor? Bom dia, Inês, maravilhosa! O que fazer? Preste atenção às palavras que você diz, especialmente quando está sozinho. Nossa, principalmente. Substitua expressões negativas por declarações positivas, reforçando saúde, prosperidade e alegria. Pergunta reflexiva: como suas palavras podem moldar sua realidade e criar um ambiente mais harmonioso ao seu redor? Então aqui, deixa eu terminar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a força das palavras. Afirmação de poder. Bom dia, Marlene. Afirmação de poder. Minhas palavras têm poder. Escolho falar com amor, sabedoria e positividade, criando saúde e harmonia em minha vida. Versículo: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 16:24. Bom, esse devocional aqui de hoje, né, que eu acabei de ler, então são palavras que fazem um bem, o poder transformador. Então, acho que o que fica aqui, as palavras, elas têm de fato uma força muito grande. Na verdade, cada palavra ela é um símbolo, e esse símbolo ele já traz uma frequência. E aqui tem falando que é para a gente ter cuidado, principalmente quando nós estamos pensando. Por quê? Porque no nosso próprio pensamento, a palavra ela já vibra dentro da gente, sabe? Então, muitas vezes a gente está se cobrando demais. Muitas vezes a gente está passando por um momento que às vezes é desafiador. E ao invés de a gente falar palavras que nos trazem conforto, nós estamos ali fazendo com que a nossa frequência baixe cada vez mais. Se a gente for pensar numa palavra hoje, uma palavra que tem uma frequência forte, vamos ver aqui, vocês que estão aqui,
Quem pode escrever para mim uma palavra que tem uma frequência muito forte? Então, por exemplo, hoje na hora que eu acordei, eu abri a janela, eu já ouvi aqui esse canto, o canto dos pássaros. Não sei se vocês conseguem ouvir. Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas, imediatamente já me veio a palavra. Nossa, que céu lindo, lindo. Me vê essa palavra, lindo. E aí, quando a gente fala a palavra lindo, peguei uma palavra assim, essa palavra ela já tem uma frequência, sabe? Quando eu penso na palavra alegria, por exemplo, a palavra resolução. Às vezes a gente tá numa situação bem difícil que a gente precisa resolver e a gente não sabe como. Como que a gente pode fazer ajudar essa situação? A gente fica na palavra resolução. Então, você já fala a palavra resolução, ela já tem uma força forte ali. Bom dia, Beth. A própria palavra resolução, ela já tem uma frequência forte. Porque de resolver. Então, puxa, se eu estou numa situação difícil, um exemplo, o que eu posso estar pensando? Resolução. Ah, eu também te amo, meu amor. Bom dia. Então, pensar na palavra resolução, resolução, resolução. Se eu estou com essa palavra aqui na minha mente, é isso que ela está vibrando dentro de mim. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Elas têm poder, elas trazem uma frequência muito forte. Então, às vezes, sem a gente perceber, nós mesmos estamos baixando a nossa frequência. Sabe quando? Quando a gente fala assim, ai, nossa, eu não sei, mas pra mim tá tão difícil, sabe? É tudo tão difícil, eu tento fazer as coisas. Bruna, bom dia, meu amor. Ai, eu tento fazer as coisas, mas eu não sei o que acontece, porque não dá certo, eu não consigo, é difícil pra caramba, né? Quando eu tento, eu tô na minha transição de carreira, ai, puxa, pra quem tá aqui, que eu tô vendo que tem várias pessoas que estão começando no digital, puxa, nossa, mas é difícil, é difícil. Qual que é a frequência dessa palavra? Puxa, essa frequência já é uma frequência baixa, do não conseguir, do não dar certo. Só de falar a palavra, nossa, difícil, difícil. Olha como o meu corpo fez aqui, sem eu perceber. Imediatamente, o que eu fiz aqui, ó? Eu cruzei os braços. Na hora que eu falei difícil, 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 até aqui, ó, o meu corpo falou. O corpo fala. Então aqui ele se fecha. Acabou. É difícil. É difícil, então eu não estou o quê? Eu não estou disponível. Eu não estou disponível, é difícil, então eu me fecho de fato. Agora, se eu tô aqui na palavra, puxa vida, resolução, amor, harmonia, conseguir, eu consigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer essas palavras que têm a frequência mais alta, a própria palavra. Então, a gratidão é uma palavra que tem assim, bom dia, Bianca. Seja muito bem-vinda. Então, a própria palavra gratidão, ela já tem uma força muito forte. Então, quando nós falamos do poder das palavras, as palavras, sim, é o poder transformador e elas transformam, sim. Sabe? Então, quando a gente acorda de manhã, qual é a primeira palavra que eu já pensei? O que eu já pensei aqui e já coloquei para mim para esse dia? Então é onde tudo começa, né? E principalmente as palavras, o que nós ouvimos. Quando a gente fala de palavras, puxa, o que eu estou ouvindo? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Sabe, como que é esse meu ouvir? O que eu estou ouvindo? E como que eu estou processando tudo isso que eu estou ouvindo? Será que eu estou conseguindo separar? Será que eu estou conseguindo? Puxa, isso daqui é bom, isso daqui fica. Não, isso daqui não é muito bom, isso daqui eu posso deixar passar. Porque nós estamos o tempo todo cercados de sons, não é? E os sons, a força, as palavras, e principalmente o que está saindo de mim. E principalmente o que eu penso, porque às vezes não é só o que eu falo, é o que eu penso também. Então a sugestão hoje é desse, que foi linda aqui, palavras que fazem o bem, o poder transformador. Então lembrem disso, sabe? O dia, quando vocês estiverem passando o dia, não importa o momento, presta atenção, para prestar atenção. Quais são as palavras? O que você está pensando para você? Você está se incentivando? Você está se elogiando? Você está te trazendo calma? Puxa, às vezes acontece alguma coisa que não foi legal, não foi daquele jeito que você gostaria. Ok, e o que você fala para você? E o que você fala? Sabe? Não, olha só, Kedma, tá tudo bem. Não aconteceu, não foi desse jeito, então agora
respira, calma, que vai dar tudo certo, calma, vamos perceber qual que é a próxima, o que a gente pode fazer de melhor aqui. Então, a força das palavras, tá? E elas começam dentro da gente. Tem, assim, um poder transformador gigantesco. Então, o que eu penso, o que eu falo, né? Porque o que eu estou falando, o que eu estou emanando aí para o mundo? O que eu estou emanando para as pessoas que estão ao meu redor? Qual que está sendo a maneira que eu falo, de falar, né? Quais são as palavras que estão presentes, que estão predominantes no meu vocabulário durante o meu dia? Então, isso é muito importante da gente parar para perceber, tá? E principalmente quando a gente acorda, primeiro instante, abrimos os olhos, qual é a palavra que eu já trago para mim naquele momento? É nessa palavra que eu quero ficar, é nessa palavra que eu vou ficar, sabe? Então é na palavra que vai escutar, a palavra que vai vibrar dentro de mim, que vai me trazer, que vai me ajudar, independente da situação. Se a situação está boa, ela pode ficar ainda melhor. Se ela não está muito boa, melhor ainda, momento mais importante para que eu preste mais atenção. Quais são as palavras que eu estou vibrando, quais são as palavras que eu estou falando, quais são as palavras que estão aqui permeando todo o meu corpo. Quando a gente fala, ressoa isso dentro da gente, né? Então, tudo que eu estou pensando está ressoando dentro de mim. Então, aqui o exemplo que deu, né, do Masaru Emoto, que ele fez a pesquisa sobre a vibração, né, o poder ali das palavras e o que aconteceu aqui com a água, né, com a estrutura da molécula da água. Então, a molécula da água que foram faladas palavras boas, amor, união, alegria, enfim, essas palavras de uma frequência mais alta, as moléculas que foram criadas ali. E a outra que era palavras de, né, palavrões, enfim, palavras guerra. Então a molécula como ficou completamente diferente. Então se a gente parar para perceber que o nosso corpo, a gente tem uma boa parte, muita parte que é água, então imagina o que nós estamos vibrando dentro da gente. Então vale aí pra gente prestar bastante atenção e ter um dia aí repleto de palavras que tragam essa frequência, né? Lembra, as palavras elas têm uma simbologia muito grande. Então, para hoje a gente fica aqui com essa reflexão para a gente poder ter essa consciência, né? E isso é uma consciência corporal, é corpo, mente, espírito, é tudo. Da gente estar o tempo todo ali pensando quais são essas palavras que estão predominando o meu dia, tá bom? Então, que o dia de vocês seja um dia iluminado, um dia muito lindo e recheado, repleto aí de palavras com essas frequências, né? Que a predominância sejam as palavras com as frequências mais elevadas. Então, um beijo com muito amor e até amanhã. Beijão, tchau, tchau.